Boa noite. Vim trazer aqui uma breve palavra, sim, da palavra de Deus, de incentivo. Falar sobre a cura de um filho de um oficial, né? Isso aqui está em João 4, versículo 43. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia. Jesus partiu de onde ele estava e foi para a Galiléia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria casa. E chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizera em Jerusalém. A notícia corria. O homem que conversou com a mulher samaritana, disse quantos maridos ela tinha, disse tudo sobre a vida, ela ficou maravilhada, falou, está aí aquele que é o Messias, né? Foi dialogando, e as pessoas foram vendo, e realmente ele fazia milagre, e o que ele falava era verdade. Então Jesus, ele foi a Jerusalém no dia da festa, porque também ele tinha ido à festa. Foi à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, aquilo que eu falei na outra live. Caná da Galiléia é como se fosse uma casa de festa, né? E uma galeria que as pessoas alugavam, faziam casamento, faziam festa. Jesus foi lá, onde eles fizeram aquele milagre de transformar a água em vinho, foi o seu primeiro milagre. E ali havia um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum, em outra cidade. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava morte. Então Jesus disse, se não virdes sinais e milagres, não creis. Disse-lhe o nobre, o oficial, né? Senhor, desce antes que meu filho morra. Aí Jesus vira-se para ele e diz, vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra e Jesus, que Jesus havia falado, dito para ele, partiu, foi embora. E descendo ele logo, saíram ao encontro os seus servos, empregados dele, desse homem, veio ao encontro dele e anunciaram, dizendo, o teu filho vive. Aí ele já ficou, Jesus disse que meu filho vive, não ia morrer? Aí perguntou-lhes, pois a que hora se achara melhor? E disseram, que hora que ele melhorou? Que hora que ele ficou curado? Eles disseram, foi às 7 horas, a febre o deixou. Ele entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. Assim creu ele e toda a sua casa. E Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Então, o que eu quero deixar a mensagem é que parece muitas vezes que a gente acha que Jesus está longe, Deus está no céu. E nós temos os nossos problemas aqui, problema de emprego, problema de família, problema social, é tudo, né? Que Jesus disse que a gente ia ter aflições nesse mundo, mas ele disse que a gente tivesse bom ânimo porque ele venceu o mundo. Então, mesmo de longe, da onde Jesus estava lá, ele curou o filho daquele oficial longe, pela uma ordem. Jesus, ele é Deus. Então, quando você estiver ansioso, atribulado, problemas, né? Quem trabalha, né? Então sabe que tem muitos problemas mesmo, né? Às vezes as coisas não vai bem, coisas acontecem no seu serviço, ou uma perseguição do chefe, uma competição de um colega, ou você não está agariando, não está conseguindo clientes para a sua empresa, né? Aí parece que as coisas estão mais, mas não. Ore, peça a Deus, porque ele mesmo de longe do céu, ele vai te atender e vai satisfazer aquilo que você está pedindo em oração. Pedir o que quiser a Deus. Agora, as palavras deles têm que estar encurtidas no seu coração. Você, para estar contrito com Deus, você tem que estar fazendo a vontade dele. Né? Deixando, conforme ontem eu falei na live, deixando os prazeres do mundo, né? Os prazeres que vêm de contra a palavra, prazeres que te desviam você de Jesus, de Deus, né? Não é qualquer coisa que você não vou passear mais, eu não posso ir mais numa praia, não posso fazer um passeio de férias, pode. Agora, se você vai para uma praia, vai fazer coisa errada na praia, né? Mas se você vai para uma festa, você vai dar mau testemunho, não, Jesus quer que você vá em festa, ele ia em festa, né? No canal da Galiléia é a segunda vez que ele comenta aqui, que ele foi
no milagre da água em vinho, transformou a água pura e cristalina em vinho. Né? Milagre. E dali mesmo, a Galileia, ele fez o outro milagre, que é o milagre da cura do menino que estava enfermo, e o pai pediu, mas o pai creu. A importância é que o homem, embora fosse um homem muito importante, ele creu na palavra de Jesus. Então, a fé é certeza das coisas que se esperam, mas que você não vê. Né? Você tem certeza que vai acontecer, porque você sabe a quem está pedindo, que é a Deus, através de Jesus Cristo. Então ele creu, então você tem que crer, você tem que ter fé. E saber que mesmo, Deus está de longe? Não, mas Ele está, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Deus não está conosco. Né? Não é uma coisa assim, um tempo, literalmente. Ele está lá e não está aqui. Mas sendo que mesmo que Ele estivesse só lá, Ele está vindo aqui, está. Mas Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo. Os anjos de Deus sobem e descem, levando através de um castiçal, de uma taça, Ele vai levando para o céu as nossas petições, né? E chega aquilo nas narinas de Jesus, de Deus, como se fosse um aroma suave. E são as nossas orações sinceras. Você não vai pedir coisa desnecessária, vai pedir aquilo que é necessário. Então, você quer o bem-estar, você quer uma melhoria, Jesus, você não vai barganhar com Deus. Senhor, se tu fizeres para mim melhorar o meu salário, melhorar eu ganhar um dinheiro, eu vou te servir. Não, isso é barganha. Você primeiro tem que servir, se entregar a Jesus, e Ele vai fazer os milagres na sua vida. A vida não está fácil para ninguém hoje, para ninguém. Mas imagine aqueles que não têm Deus. Imagine aqueles que são afastados de Deus. Imagine aquele que tem um Deus, diz, eu creio em Jesus, Jesus é legal e tal. Eu creio sim, mas creio da boca para fora. Não adianta. Você tem que crer e exercer. Orar sem cessar. O que é orar sem cessar? É você estar, acordou, já agradecendo a Deus pela noite que Ele te deu, e você vai ficar 24 horas e 24 horas e 24 horas ligado com Deus. Pensando, está fazendo as coisas, está trabalhando, de vez em quando, Senhor, me ajuda nisso aqui, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me ajuda, Senhor, aquela pessoa ali, aquilo está acontecendo, Senhor, vai na frente, e Ele vai te atender. Mas você tem que estar com o coração contrito. O que Deus deseja mais no homem é a sua alma, a alma do homem. Mas para que você entregue a sua alma a Jesus, é preciso que você aceite a Jesus como o único e eterno Salvador. Não há outro intermediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Ninguém vai interceder por você. Quem já morreu não vai interceder por você. Aliás, eles não estão nem te vendo, porque não tem acesso mais aqui. Né? Então, meu pai morreu, vai fazer tudo. Não vai, não. Nem quem sabe. Se ele for para o céu, estiver lá, quando eu morrer, eu vou encontrar com ele. Mas se também ele não aceitou, então não vou encontrar com ele, nunca mais. Foi para outro lugar, porque eu fiz a opção dele. Né? Então a nossa opção tem que ser agora, em vida. Então eu quero deixar essa palavra para você, e que você tenha uma noite feliz, né? Que já está começando a sextar, né? Isso é importante, e saber que nós temos que estar preparados, porque Jesus está voltando, né? Ele já está vindo, já está chegando, na realidade está chegando. E para a gente estar preparado para esse momento, ou preparado para o momento iminente da nossa morte. Né? Eu tive notícia de uma moça, não vou revelar onde foi, que não convém, mas ela aos 22 anos, ela apareceu assim, pum, teve uma síncrose, morreu. Não deu tempo de socorrer, de fazer nada, ali, parado para cair, morreu. Então, quem diria, né? Uma pessoa de 70, de 80, de 90 ainda está vivendo, e outras. Então eu tenho que estar preparado para o meu dia. Estou aqui conversando com você. Ontem eu falei isso na minha outra live. Estou conversando com você, de repente, pum, acabou. Acabou? Para mim, não. Acabou aqui. A minha morte única aqui. Eu nasci para a vida eterna. E é isso que eu quero passar para você. Tenha fé em Deus. Não fique atribulado com o teu trabalho, com a tua vida, com a tua família, com os problemas. Tenha sempre o teu ajudador do teu lado. E o Espírito Santo está envolvendo você, se você o convidar. Ele quer. Deus só não arromba o coração do homem. Mas quando você fala, vem, Senhor, ele sabe, ele se alegra muito, ele fica alegre, vai fazer tudo por você. Às vezes, a bênção, ou as bênçãos demoram um pouco, porque Deus tem o tempo dele.
mas ela chega. Mas o importante é você estar contrito com Jesus. E tenha fé. Vai sair tudo certo na tua vida sempre. Se você estiver com Jesus, entregar sua vida para Ele. Assim, porque aí você vai realmente ter uma vida eterna depois da nossa morte aqui. E você já vai usufruir de bênçãos com tribulações, ele avisou que ia ter tribulações, mas que a gente tivesse bom ânimo que ele venceu o mundo. Mas você vai ser muito mais feliz. Você vai entender muito melhor as adversidades da vida. Não vai se lamentar, não vai se desesperar, porque tem uma ajudador. Então, eu quero dizer para você, fique com Jesus, Ele te abençoe, te guarde, e eu quero dizer uma palavra para você. Jesus te ama. E vou dizer mais, um beijo no teu coração. Por quê? Jesus te ama e eu também te amo. Amém, amém.